Fala pessoal, aqui é Todd Cavalcante, essa é a aula 17 do curso de Scikit-Learn e vamos continuar explorando o exemplo lá do Scikit-Learn para reconhecimento facial e a gente vai entrar na parte da avaliação quantitativa do modelo, né, que a gente construiu na aula passada, no classificador que a gente construiu na aula passada. Aqui é o link para o download do script dessa aula, que é exatamente o mesmo script da aula passada. Aqui é o link do Scikit-Learn, aqui é o link da página do Código Fluente no Facebook, no Pinterest, meus links de afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com, aqui os links, né, da documentação da base LFW. Então vamos seguir. Avaliação quantitativa do modelo. Agora que temos o modelo criado, precisamos avaliá-lo, saber se realmente ele funcionará e será útil, contextualizando o modelo. Coisas que talvez você já saiba, mas acho que vale a pena reforçar. Os 5 tipos de problemas em que o aprendizado de máquina em geral é aplicado, ao invés da programação convencional, são: classificador, esse e-mail é spam ou não? Esse produto é bom ou ruim? Essa figura é uma face ou não? Regressor, qual o valor de? Qual a quantidade de? Qual será a cotação de? Detecção de anomalia, essa movimentação bancária é fraudulenta? Esse usuário costuma fazer compras internacionais, né? Ele tenta pegar outliers, né? Coisas que fogem ao padrão. Organização de distribuição, agrupar usuários que preferem filmes românticos, né? No Netflix, aí, por exemplo, ou pessoas que gostem de turismo ecológico. Prevenção, o que vai acontecer depois? Qual o próximo passo? Quais as máquinas precisam de manutenção preventiva? O modelo do nosso exemplo se enquadra no primeiro caso, ele é um classificador. E a gente está na fase de avaliação quantitativa dele. Existem 2 tipos básicos de inteligência artificial. A forte, não é uma inteligência específica, e a fraca, que é uma inteligência específica. E dentro da inteligência artificial, 2 tipos básicos de aprendizado de máquina, o supervisionado e não supervisionado. O modelo do nosso exemplo é uma inteligência artificial fraca, né? Ele é específico para reconhecer faces. Ele foi criado de forma supervisionada, ou seja, ele aprendeu com os dados disponíveis para o treinamento, né? E agora sim a gente vai seguir. Na etapa em que estamos, vamos usar a parte dos dados que separamos para os testes para fazer a avaliação quantitativa do modelo classificador que criamos. Então a gente vai explorar essa parte aqui, ó, que eu destaquei em laranja, né? Avaliação quantitativa da qualidade do modelo sobre o conjunto de testes. Então aqui a gente vai submeter o nosso modelo CLF, né, para que ele faça as predições, né, no conjunto de teste, né, para a gente saber se ele está avaliando ou quão bem ele está avaliando, ele está fazendo essa classificação aí das faces, né. A gente vai explorar cada funçãozinha dessa e os conceitos que envolve a avaliação quantitativa, né. Então vamos aqui para baixo. Avaliação quantitativa da qualidade do modelo. Nossas classes-alvo são essas aqui, né? São as pessoas mais representadas lá no LFW. São essas 7 pessoas aí, que tem mais fotos lá no LFW. Esses dados estão guardados nessa chave aqui, Target Names, do LFW, lá do sklearn, né? Quando a gente importa, já mostrei lá que é um dicionário, né, a base, e ele tem essa chave aqui, Target Names, e essas 7 pessoas mais representadas do LFW estão guardadas aqui em Target Names. Ou seja, na chave Target Names do dicionário, que é a base LFW underline people, né? Nessa parte do código, o modelo CLF, criado no passo anterior, né, na aula passada, irá prever os nomes dessas pessoas, né, dessas 7 pessoas aí, mais representadas na base, no conjunto de teste. E é isso que está sendo feito nessa linha lá do código. Nosso modelo está aqui, CLF, que a gente criou na aula passada. A gente vai chamar o predict, esse método predict dele, passando a parte de teste, né?
onde a gente já fez no PCA, também em passos anteriores, e a gente vai colocar na variável y_pred, né, de predição. Vai ser o que ele vai prever. Como a gente sabe os resultados corretos, a gente compara e com isso a gente vai ter, né, um nível de precisão aí do nosso modelo. E é isso que a função, ó, Classification Report, ela vai fazer, né? Ela tem o resultado do que o modelo previu, né? E tem aqui o resultado correto, né? E aí com isso ela monta essa saída aqui, né? Mostrando aí a precisão do nosso modelo. Todas essas métricas aqui, Precision, Recall, F1, Score e suporte, eu vou explicar mais abaixo, né? Porque é importante a gente saber interpretar essa saída aí para saber o quão o modelo da gente tá bom ou não, né? Para a gente saber a qualidade do nosso modelo. Então é preciso saber interpretar esse tipo de saída e também aqui a matriz de confusão. A matriz de confusão a gente gerou com isso daqui. Mesma coisa aqui, tanto o Confusion Matrix quanto o Classification Report, ele, para montar essa saída, ele tem as respostas corretas e as respostas que o modelo previu, para poder comparar e montar aqui toda essa saída, indicando o que é que o modelo errou, o que é que o modelo acertou, né? Então, antes da gente rodar o nosso modelo até essa parte daqui, né, onde está em laranja, né, daqui para cima, vamos a um exemplo mais simples, 2D, porque fica melhor de entender, para a gente poder entender melhor isso aqui, Classification Report, Confusion Matrix, né? Entender alguns conceitos, né? Como positivo verdadeiro, positivo falso, falso negativo, falso verdadeiro, enfim, vamos ao exemplo. Então, vamos imaginar aí que seja um modelo para classificar pacientes, né, grávida ou não. Então, se tiver como true, é porque a paciente está grávida. Se tiver false, é porque a paciente não está grávida. Então, aqui, só para a gente simular isso, esse vetor aqui, essa lista aqui, ela tem as respostas corretas para essas pessoas aqui. Então, cada posição aqui no vetor é como se fosse uma pessoa, é uma mulher. Então, essa primeira aqui, ela não está grávida, porque está como false. A segunda está como true, então ela está grávida. A terceira está como false, então ela não está grávida, e assim por diante. Então, esses aqui são os resultados que a gente conhece para a gente poder avaliar o modelo e ver como é que ele se sai predizendo os valores, né? Porque o modelo não usou essa parte aqui da base para treinar. Então, esses valores são novos para ela. E aí, uma vez submetido ao modelo, o modelo retornou esse outro vetor aqui, que é o y_pred. Então é o que o modelo, são as predições que o modelo fez em cima dos dados lá que ele treinou. Ele pegou a parte de teste, processou lá e entregou essa saída, né? E aí, como a gente tem as respostas corretas aqui e as respostas que o modelo previu aqui, a gente consegue avaliar o quão bom, né, é o modelo. Aqui a gente está definindo o target names, né, como não grávidas e como grávidas. Aqui a gente vai imprimir o classification report, igual a gente fez aqui, ó. Cadê? Isso aqui, né, com a base LFW, a saída é essa daqui, só que a gente vai fazer nesse exemplo aqui 2D, que é mais simples, né? E a matriz de confusão, né, que vai ser essa saída aqui, né? Então, até deixei colorido aqui, né? Se você observar, o que está em verde é o que o modelo acertou, porque o correto é false e ele previu como false, então está correta a previsão. Aqui está como true, o modelo previu como true, também está certo, por isso que está em verde. Aqui, a paciente, né, a mulher, não está grávida, porque está como false, mas o modelo ele previu como true. E aí por isso que eu coloquei em vermelho. Então em vermelho aqui é o que o modelo errou, né?
Note que esse código aqui é só para exemplo, de fato aqui não tem nenhum modelo prevendo nada, né? A gente está só ilustrando aqui o que seria uma saída de um modelo que a gente está carregando aqui no YPrед e aqui os valores corretos, né? E para a gente entender melhor aqui o Classification Report e o Confusion Matrix, com esse exemplo aqui 2D, né, que é True ou False, né, grávida ou não grávida, fica mais fácil, né? Então isso aqui na verdade é só uma simulação, não tem um modelo aqui, né? A gente está simulando a saída de um modelo, acertando algumas coisas, errando outras, né? Só para ver a saída do Classification Report e Confusion Matrix, né? Vamos falar também logo a seguir do Precision, do Recall, F1 Score e suporte, né? E é isso. Então vamos rodar então esse código aqui só para ver essa saída aqui. Então eu estou aqui com o terminal do Anaconda, vou digitar aqui Python para entrar no Shell Python. Beleza, vou copiar esse código aqui só para a gente ver essa saída aí. Então tá aí a saída, exatamente essa daqui, né? Então é importante a gente entender essas saídas, né? A gente entender como é que a gente pode avaliar o nosso modelo a partir das saídas que o Classification Report dá e que o Confusion Matrix dá. A gente precisa saber o que é Precision, o que é Recall, F1 Score e suporte, né? Senão não adianta nada a gente saber usar a ferramenta se a gente não sabe o significado aí de cada coisa, né? Então vamos ver logo a matriz de confusão, que é essa saída aqui. Depois a gente vê o que é Precision, o que é Recall, F1 Score e suporte. Então aqui está a matriz de confusão. O que está em verde aqui, ó, tá vendo? São os acertos, né? Aqui o nosso modelo acertou. Ele acertou 4, né, false, ou seja, no caso que a mulher não estava grávida, ele acertou, né, aqui, no primeiro caso, na primeira pessoa aqui, nessa daqui, na quinta pessoa, sexta e sétima. E acertou 2 casos de gravidez aqui, ó, true e aqui também, que são esses dois daqui, né. Agora os erros, né? Esse erro aqui, é esse daqui, ó. A paciente estava grávida e ele previu como false, como se ela não tivesse grávida, né? E esses 3 erros aqui, que são os positivos falsos, são esses 3 erros aqui, ó. A paciente não estava grávida e ele previu como se ela tivesse grávida, e aí errou. São esses 3 daqui, né? Então a gente pode dividir aqui nesses quadrantes aqui. Esses são os negativos verdadeiros, os positivos verdadeiros, né? Negativos verdadeiros por quê? Porque a paciente não estava grávida, né? E o valor previsto pelo modelo foi exatamente esse, como false, né? Como se ela não tivesse grávida. Esse daqui são os positivos verdadeiros, por quê? São esses dois aqui, porque a paciente realmente estava grávida, né? E o modelo previu como se ela tivesse grávida, né? Como true, né? Então são os positivos verdadeiros, né? Porque ele acertou. Esses aqui são os erros, positivos falsos, porque ele previu como positivo, mas na verdade era falso, né? Era para prever como falso, para acertar. E aqui o negativo falso, que foi aqui, ó. Ele previu como falso, mas na verdade era true. Então essa é a matriz de confusão. Coloquei como legenda positivos verdadeiros, positivos falsos e negativos falsos. E agora vamos entender cada um desses caras aí conceitualmente. O true positive indica a quantidade de registros que foram classificados como positivos corretamente. Eu vou até colocar isso aqui no singular,
É positivo verdadeiro. Vou deixar aqui na figura verdadeiros mesmo, tudo no plural, mas eu vou corrigir aqui. Já corrigi aqui, coloquei no singular. Então, positivo verdadeiro, né, true positive, indica a quantidade de registros que foram classificados como positivos corretamente. Isto é, a resposta do classificador foi grávida, né, foi true para grávida. E realmente aquela determinada paciente estava grávida. O negativo verdadeiro, né, true negative, indica a quantidade de registros que foram classificados como negativos de maneira correta, ou seja, a resposta do classificador foi não grávida e a paciente em questão realmente não estava grávida. Falso positivo, false positive, indica a quantidade de registros que foram classificados como grávida de maneira incorreta, ou seja, a resposta do classificador foi que determinada paciente estava grávida quando não estava. Falso negativo, né? False negative, indica a quantidade de registros que foram classificados como não grávida de maneira incorreta, ou seja, a resposta do classificador foi negativo para gravidez, não grávida, mas a resposta correta seria grávida. Através desses 4 valores, poderemos calcular os indicadores Accuracy, Precision, Recall e F1 Score. Accuracy. Precisamos ter um certo cuidado com essa métrica. Por exemplo, digamos que nosso modelo responda sempre não grávida para todos os casos, né? Ele sempre dê essa resposta. Vamos supor que nossa base de dados será composta por 90% de registros de mulheres não grávidas, né? Que não estão grávidas, e 10% que estão grávidas. O nosso modelo teria uma acurácia de 90%, mesmo sendo totalmente tosco, né? Outra coisa importante é que a gente tem uma distribuição mais uniforme possível das classes-alvo na base de dados, para que a accuracy não fique tendenciosa. Aqui está a fórmula da accuracy. É a razão entre as predições corretas e todas as predições, né? É a divisão das predições corretas por todas as predições. Agora, precision é utilizado para indicar a relação entre as previsões positivas realizadas corretamente e todas as previsões positivas, incluindo as falsas. Para o nosso modelo, ela seria utilizada para responder a seguinte questão: de todos os registros classificados como grávida, qual percentual realmente foi positivo? Qual a proporção de identificações positivas para a gravidez foi realmente correta? Em outras palavras, o quão bem meu modelo trabalhou, né? Então, precision é a razão entre os positivos verdadeiros e a soma entre os positivos verdadeiros e os positivos falsos. Seguindo, agora vamos ver o recall. O recall pode ser usado em casos que os falsos negativos podem ser mais prejudiciais que os falsos positivos. Por exemplo, o modelo deve encontrar todos os pacientes doentes, mesmo que classifique alguns saudáveis como doentes, situação de falso positivo. Ou seja, o modelo deve ter auto-recall, porque classificar pacientes doentes como saudáveis pode ser uma tragédia. O recall pode responder a seguinte pergunta: qual a proporção de positivos foi identificados corretamente? Em outras palavras, quão bom o modelo é para prever positivos, sendo positivo entendido como a classe que se quer prever. No contexto desse último exemplo, é se a mulher está grávida. Esse é o positivo, né, que vale ao true, né? É definido como a razão entre verdadeiros positivos sobre a soma de verdadeiros positivos com falsos negativos. F-score. Eu corrigi aqui que eu tinha esquecido de colocar a fórmula aqui, ó, do recall, né? Agora sim, F-score. O F-score nos mostra a relação entre a precisão e o recall do modelo. A fórmula aqui do F-score: 2 vezes precision vezes recall dividido por precision mais recall. Essa é a fórmula. O F1 score é uma maneira de observar somente uma métrica ao invés de duas, que é a precisão e recall. É uma média harmônica entre as duas, que está muito mais próxima dos menores valores do que uma média aritmética simples.
Isto é, quando se tem um F1 score baixo, é porque a precisão ou recall está baixo. Então todas essas métricas aqui que a gente falou, precision, recall, accuracy, tudo isso aqui é dado aqui nessa saída do Classification Report. E aqui é a saída do nosso exemplo lá do LFW, né? Só para a gente ter uma noção de como interpretar isso, saber o que é cada coisa dessa daí. Então a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima aula, na parte da avaliação qualitativa do modelo. Novamente eu deixo aí com vocês o link da página do Código Fluente no Facebook, o link do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Aqui embaixo tem um link para doações também. Valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!